Entrando. Já entramos, estamos ao vivo. Vamos lá. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vou baixar. Com o delay normal, mas estamos ao vivo. Eu vou, enquanto o pessoal está entrando, eu vou compartilhando em outras páginas também. Na minha página pessoal, e eu compartilho também no grupo Caminho, Mochila e Eu. Então, a gente sempre avisa o pessoal para que, mesmo que estejam assistindo em outras páginas, as perguntas façam na página da Caminhos e Conexões, que a gente retransmite em outras páginas, mas a gente consegue visualizar as perguntas na página da Caminhos e Conexões. A Vilminha já está aí, linda, da nossa vida. Vilma, Val. A gente sempre dá uns 2, 3 minutinhos que o pessoal vai entrando. 19... aqui tá... Não, 18 horas sempre a gente já... Sim, quando é verão, eu ouço as badaladas das 11, né? Das 11, porque no inverno tem uma hora a mais. Agora é aqui às 10. Agora 10 horas aí. Sim. Estava fazendo as contas com 11. Exatamente, não, 11 foi o dia que nós fizemos a nossa live, foi às 19 horas aqui, tá certo. Eu estava achando que hoje era 11. Não tem... E Portugal está 3 horas e Espanha está 4, né? Magnus e a Marilda entraram, a Cris Framing, a Gisela, a galera que nos acompanha, que nos divulga, né? Ai, olha a Célia. A Célia é um amor. Gostei do cenário da Adri. Ai, querida. Para quem não sabe, aqui eu tenho, né, virtudes sempre. Gente, vamos lá? Vamos lá. Agora eu tenho que botar os olhos. Bom, vou apresentar o nosso convidado de hoje, né, para que a gente possa começar o bate-papo informal e conhecer um pouco mais desse peregrino. Bom, nosso convidado de hoje é palestrante, formado em administração de empresas, pós-graduado em controladoria e MBA em finanças. Alia sua experiência de mais de 15 anos na indústria metalúrgica, 7 anos como gestor hoteleiro e diversas atividades técnicas em seus projetos pessoais, com o objetivo de promover ou estar bem de pessoas. Suas palestras provocam o despertar e movimento, e por isso ele celebra cada pessoa que deixa de viver na inércia e passa a realizar. Eu adoro essa palavra, não está errado. Casado com a linda Carla, pai de 2 guris maravilhosos, o Guilherme e o Henrique. São peças fundamentais da construção de sua vida. Costuma dizer que, entre muitas coisas, já esteve guitarrista, tenista, financista, aprendeu com a sua história a ter equilíbrio nos terrenos acidentados da vida. Hoje está escritor, palestrante, fotodocumentarista e corredor de montanha e peregrino, é claro, né? Acredita no poder da peregrinação como instrumento de autoconhecimento. No caminho, faz imersão de conexões e desconexões dentro do seu projeto Caminhos Peregrinos. Projeto que já rendeu 3 livros, sendo 2 fotográficos e 2 documentários em processo de finalização. Gosta de testar e viver intensamente o novo e levar a todos a forma como encara a vida. Como ele mesmo diz, as pessoas vieram ao mundo para viver intensamente e ver pessoas paralisadas vai de encontro à minha causa. Isso não deveria ser assim. Ele se diz um cara comum que entendeu a necessidade de desconectar para conectar, novamente ao que realmente importa. Nós dizemos que ele é um cara acima da média, que está para tornar o mundo melhor.
Pessoas vivem seus planos e sonhos no hipotético futuro, acreditando que esse futuro um dia chegará. E hoje é o aqui e agora. Conosco hoje, então, nesse agora, Antônio Júnior. Assim, ó, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo mesmo. Porque... Só deixa eu perguntar uma coisa. Tu é sagitariano, não? Sou. Meu Deus, 3 sagitarianos juntos! Eu vou te dizer, porque eu li a tua apresentação, a gente escreveu a apresentação, e eu disse assim, cara, essa energia, assim, né? Me lembrou a Natália, me lembrou a Adriana, assim. E aí eu fui perguntar numa brincadeira, sabe? Assim, tu é sagitariano? Sou. 11 de dezembro. Caramba! 3 sagitários no mesmo lugar, assim. Não sabia disso, que bacana. Vocês são de que dia? Eu sou 28 de novembro e a Nath, 19. De dezembro. 19 de dezembro. Nós somos de dezembro, nós somos do segundo decanato, a do primeiro. Caraca! Essa sagitariana é uma invasão, é uma invasão planetária cósmica. 3 sagitarianos no mesmo lugar. Vamos dominar essa live aqui hoje. Isso vira explosão, hein? Que legal. Ele tem essa coisa centauro mesmo, né? Filosófico. Inquieto. 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 Mas a gente não se contenta com uma coisa normal. A gente quer buscar mais, quer melhorar mais. Não só nós, ao mundo, né? Exato, exatamente. Muito show. Seja muito bem-vindo, cara. Olha, eu agradeço demais. Primeiramente o convite, eu fiquei muito lisonjeado. Eu conheço a Nath já há um bom tempo, já conhecia a página de vocês. Convidei a Nath para uma live no meu canal alguns dias atrás, eu não lembro, acho que foi na última semana de dezembro, para fechar o ano com chave de ouro. E depois ela entrou em contato comigo para a gente poder fazer essa live. Então eu sou eternamente grato a esse convite. E vamos falar sobre o caminho, vamos falar sobre as coisas boas aí, que todo mundo que está nos acompanhando agora sabe que o caminho provê, ou então pretende descobrir isso algum dia, né? Pessoas que talvez estejam aqui, têm aquela sementinha do caminho dentro dela, mas ainda não pôde colocar os pés na estrada. Mas vamos que vamos. Muito obrigado pelo convite. E obrigado pela apresentação. Ficamos aqui viajando no tempo aqui. Muito, muito bom. Muito obrigado. Não, e ele passou por grandes desafios e os projetos dele nasceram do coração, né? Lembra que a gente falou isso na live? Pô, a gente fez uma live contigo tão linda, me emocionei para fechar o ano, foi super bonito. Como é bom, né? Fechei o ano, fechar com os amigos, começar com os amigos. Isso é verdade. Sempre bom, gente. Verdade boa, esses encontros do caminho, né? Vamos lá para a virtude, então. Querido, seja otimamente vindo. A gente está muito feliz que tu está aqui. A gente ficou super empolgado. Que bom. Foi muito legal a nossa live. Daí, galerinha do bem. Foi muito lindo mesmo. Um bordãozinho. E aí, a gente ficou muito empolgado. Hoje o bate-papo vai ser bom. Se prepara. Então, eu vou fazer assim, tu me diz... Só um pouquinho. Tu me diz, peraí que eu vou pegar aqui direitinho. Só um pouquinho. Tu me diz, eu vou fazer com o dedinho aqui, tu me diz qual que eu pego. O anel fica mais fácil, por isso que eu não pego. Tá, eu vou fechar o olho, que senão eu sugiro. Agora. Agora? Agora, isso, assim. Ai, meu Deus. Que rápido! Que sagitariano! Olha aí. Ação! Ai, adorei! Eu também gosto de nascer esse, vai! É isso aí. Meu Deus, fiquei até meio... Meu pai Nós falamos que 3 sagitarianos juntos era uma invasão, né? Eram 3 centauros. Vamos lá. Ai, Antônio, vamos lá. Ação. Agir. Colocar o movimento de vida em vida. Realizar. O que pensamos nos nutre e abastece, mas a atitude decide e fortalece. Ter coerência no pensar e no concretizar. Buscar, mas também encontrar.
direcionar a energia para o que se quer e quem se quer por perto. Dar o primeiro passo. Valorizar os começos e seguir os sonhos e planos adiante. Bah, é a cara, né? É a cara, que lindo. A cara da live. A cara da live. É isso aí. Meu Deus, que É, lindo. é a cara da peregrinação, do teu projeto, sabe? De todo esse movimento, né? Que sai da inércia, e porque inércia não é conosco aqui, né? Mas... Eu costumo chamar esse movimento de rumo ao mágico. Quando a gente sai da zona de conforto, passa pela zona do medo, do aprendizado, né? Depois é continuar fomentando esse ciclo, é continuar fazendo esse ciclo girar, porque a partir do momento que a gente alcança aí o nosso objetivo, nosso propósito inicial, vamos dizer assim, a gente, se não buscar por novos propósitos, novos objetivos, a gente volta para a nossa zona de conforto. Então, fazer com que esse movimento ele seja constante é o que nos torna viver aí rumo à magia, né? A magia da vida. Então, eu costumo falar que esse é o rumo ao mágico. E tem uma coisa, eu gosto de um conceito que fala que a zona de conforto não é a felicidade, né? Porque às vezes... Não, a zona de conforto é o que é conhecido, né? Você pode pegar um trânsito 1h30 por dia para ir, 1h30 para voltar. Essa é a sua zona de conforto. Por mais que não seja legal você ficar no trânsito 3 horas por dia para o trabalho, mas você sabe que você se programa, você tem toda a sua rotina, se prepara para aquelas 3 horas desperdiçadas dentro de um carro. Então, a partir do momento que você sai da zona de conforto, tenta uma rota alternativa, tenta um meio de locomoção alternativo, tenta outras formas para buscar, você está saindo daquilo que é conhecido. Toda vez que você sai do que é conhecido, você entra numa zona de desconforto e a primeira coisa que você tem é medo, né? Que é natural. Por isso que muitos peregrinos, às vezes, não dão o primeiro passo por medo, porque a sua rotina, o ambiente da sua vida, da sua casa, é conhecido. Sair daqui para peregrinar muitos dias é desconhecido, e aí, a partir do momento que você começa a buscar, a primeira sensação que eles sentem é medo. E aí alguns, né, não sei muitos, ou não tenho essa estatística, mas alguns desistem, né, por medo. Por medo. Bah. E outra coisa, tu tem uma história linda, né? Primeiro, a primeira pergunta clássica é como que o caminho entrou na tua vida, Antônio? Como essa ligação? Então, ele entrou muito rápido, tá? Eu conheço pessoas, eu conversei com pessoas que ficaram esperando 30 anos para realizar esse sonho. E, na verdade, eu fui em busca de uma experiência de vida, uma viagem que fosse uma viagem de experiência. Então, eu estava vivendo um momento muito conturbado na minha vida em 2013, profissionalmente falando, e aí chegou a gravidez da minha esposa no final de 2012. E o que aconteceu? Eu comecei a ter aquele senso de responsabilidade. Naquele momento, eu me coloquei primeiro na posição de pai, porque é a notícia que me chegou, sem estar esperando, a gente não estava planejando, e ao mesmo tempo eu comecei a refletir toda a responsabilidade que era dali para frente, a minha postura como homem, a minha postura como um ser humano, porque dali para frente eu seria uma referência para uma pessoa que estava chegando. E, paralelamente a isso, eu também comecei a refletir qual que era o meu posicionamento como filho, né? Como tinha sido o meu posicionamento mesmo como filho. E eu fiquei mais inquieto ainda naquele momento. E eu falei, cara, eu preciso de um momento de desconexão. E eu comecei a procurar por viagens de experiências. E aí eu encontrei o Caminho de Santiago. Já tinha ouvido falar, mas ainda nunca tinha parado. Vou fazer um dia. Não. Quando eu comecei a procurar, eu não me lembro bem quando eu vi pela primeira vez sobre o caminho. É engraçado que eu não tenho esse primeiro chamado, né? Não tenho esse primeiro chamado, a lembrança dele. Quando eu já vi, eu já estava pesquisando sobre o caminho, consumindo informações sobre o caminho, escutando histórias, já querendo comprar livros. E aí eu já estava me preparando para fazer o Caminho de Santiago. Só que mesmo assim, todo esse processo ele demorou um tempo, porque o que acontece? Por mais que eu estava buscando ainda esse encontro, né, comigo mesmo, tentar ver exatamente o que estava dentro de mim, né, qual que era o meu propósito de vida e tudo,
o caminho chegou, eu ainda escolhi fazer de bicicleta, porque eu queria fazer ele inteiro, eu tinha poucos dias para poder fazer. Eu falei, não, eu quero fazer ele inteiro, vou fazer de bicicleta, eu consigo fazer mais rápido, consigo fazer ele todo. Então, fui, e durante o caminho ainda, o início ficou muito oba-oba, sabe? Ainda ficou muito turismo, ainda ficou... Até que um dia, eu estava num albergue de Arres. E aí eu comecei a sentir mal, né? Eu comecei a sentir mal no peito, uma dor muito forte. Eu lembro que era 1h30 da manhã, eu estava num quarto com mais 8 pessoas, mais ou menos, 7, 8 pessoas. E aí eu entrei em contato com o SMS na época, com o meu cardiologista, porque eu fiquei assustado. Eu achei realmente que eu estava tendo um infarto, eu estava com falta de ar, meu peito estava doendo muito, meus braços dormentes. E aí eu achei que eu estava tendo um infarto. Eu fiquei muito nervoso porque ele demorou mais ou menos uns 30, 40 minutos para me responder. E quando ele me respondeu, ele conseguiu me tranquilizar muito. Ele falou, olha, não, qual foi seu esforço hoje? Conversando comigo por SMS, ele me tranquilizou. Eu consegui, depois de uma hora, dormir e acordei no dia seguinte me perguntando, olha, se eu tivesse partido dessa para uma outra hoje, o que eu teria vindo fazer aqui? Aí eu falei, nada, até agora nada. E aí eu comecei a mudar os meus olhos para o caminho. Falei, cara, eu estou saindo para me conectar comigo mesmo e até então isso não tinha valido até então a experiência. Então eu falei, cara, não, agora é hora de frear, é hora de olhar as coisas com mais tranquilidade, tentar contemplar. Isso é um processo. Isso foi em 2014, tá? Ainda depois disso, eu ainda falo que eu ainda bati muita cabeça, mas logo depois as coisas foram se assentando e tudo mudou mesmo quando eu comecei em 2017 a desenvolver o meu projeto Caminhos Peregrinos, que eu falei, eu quero algo, eu sempre fui da caminhada, caminhava 5, 7 dias, 8 dias, entendeu? Então fiz muitas trilhas, mas a peregrinação em si, eu falei, cara, o Caminho de Santiago foi tão bacana para mim, porque daquele dia em diante eu consegui olhar o caminho e viver o caminho de forma diferente. Por Mas que tu não acha fazê-lo que a mudou o pé? chip? Porque muito atleta tem esse chip. Aqui, eu, quando caminhei como peregrina que fui atleta a vida inteira, Uhum. também achava que eu ia mandar super ver no primeiro caminho, não foi nada. Eu não consegui caminhar quase nada, assim. E depois, aqui como hospitaleira, eu vejo muito atleta que tem esse tipo de vamos fazer rápido, até que muda. E olha, Uhum. que engraçado, é muito curioso isso, quando o atleta muda o chip, parece que tem um dispositivo que, uau, acalma as coisas, que foi bem o que tu falou, tipo, tu teve... Isso foi na parte da bike mesmo, porque essa Claro. história que você está falando agora, no meu segundo caminho, em 2017, aconteceu isso. Eu, por ser corredor de montanha, corredor de ultramaratona, eu achava que o caminho, caminhar 35, às vezes 40 quilômetros, seria, né, tranquilo. E, além disso, eu também carrego uma mochila pesada por conta dos equipamentos. Meu equipamento, minha mochila no Caminho de Santiago, por causa do equipamento, eu levo o mínimo de roupa possível, mas, assim, tinha 16,2 kg. E aí era muito pesado. E aí o que aconteceu? Eu falo que esse aprendizado no segundo caminho, como esse que você acabou de falar, de tipo assim, baixa a bola que o jogo é de bitão, foi quando eu fui prepotente e eu não respeitei a caminhada como deveria ser respeitado. E aí eu enfiei os pés pelas mãos, iniciando o caminho muito rápido, querendo andar. As bolhas chegaram, eu não dei a importância para as bolhas, e aí o meu pé ficou muito debilitado. Eu tive que ser atendido no posto médico. Não podia interromper, não queria interromper o caminho, mas por um triz eu não tive que pegar minhas coisas e voltar para trás por pura prepotência. Eu falo que é arrogância mesmo. Eu achava que ali seria com o pé nas costas e realmente não foi. É. É um aprendizado, né? Porque a gente vai com ideias pré-concebidas, com superpoderes, né? Que a gente imagina, e lá o caminho vira tudo do avesso para dar o aprendizado que é necessário, né? Essa eu acho que é o foco mais mágico do caminho de Santiago, é esse, de superar tanto aquelas pessoas que não acreditam nem que vão conseguir e acabam conseguindo, quanto essa é a arrogância mesmo, está certo, né?
Mas, mas o Antônio falou isso na live aquele dia, né? Mas tu não, mas ele é um peregrino, quando ele esteve no Estrela Guia, era um peregrino adorável. Querido. Não, mas não é que ele era um ser, nem por ele ser arrogante. Era uma arrogante. coisa interna tua, né? Uma coisa interna tua de, eu posso, essa coisa... Exato. A gente tem que se às vezes. Nós, Exato. às vezes, no caminho fazemos... A arrogância, ele não era no sentido de ser arrogante a se posicionar acima de outros peregrinos ou daquelas pessoas que cruzassem comigo o caminho. Era uma arrogância sobre o caminho, sobre o trilhar, sobre o caminhar, entendeu? Então, ali sim eu achava que ele não me traria as dificuldades que me trouxe. Mas o mais importante dessa história toda é que, como eu já tinha vivenciado uma outra peregrinação, uma outra travessia, uma outra jornada no caminho, de bicicleta que seja, mas eu já estava vindo para o caminho de Santiago muito mais aberto. Então, assim, eu já sabia que aquele primeiro caminho já tinha me ensinado muitas coisas e que naquela segunda experiência, tanto que eu lancei esse livro, O Segundo Chamado. O Segundo Chamado. Porque nessa segunda experiência eu realmente fui já com a mente, com o coração extremamente aberto para receber aquilo que o caminho estava disposto a me ensinar naquele momento. Muito legal. Mas o fato de ser montanhista, tu acha que te facilitou em alguns momentos? Sempre facilita, né? Eu acredito que depois da merda que eu fiz, de ter ultrapassado os meus limites, o fato de eu ser extremamente focado com as minhas coisas, de buscar os desafios e superar esses desafios, me fez com que não desistisse. Porque eu caminhei com os pés muito, muito em carne viva. Assim, as bolhas debaixo do meu pé, elas ficavam uma bolha dentro da outra bolha, foram 3 bolhas, até que a terceira bolha era puro sangue, tinha que ficar drenando sangue, e assim, inflamou, então eu tive muita febre, mas o lado me fez superar esse desafio. Oi? Tu usou o iodo? Porque tu lembra quando tu saiu do albergue Estrela Guia, eu falei, tu tem que usar o iodo, tu tem que usar Usei iodo. Iodo, inclusive, eu usei agora numa peregrinação para Aparecida, que eu lembrei, falei, cara, me deu o mesmo problema, eu falei, vou usar iodo. Aí você coloca iodo, dá aquela queimada, você dá vontade de subir as paredes, passa os 15 minutinhos, você fala, não, que tranquilo. Betadine, né? O santo Betadine que tem aqui. Eu chamo santo Betadine. Que época tu fez os teus caminhos? Eu fiz um na primavera e um no outono. Tanto que eu tenho no meu livro fotográfico 2 textos que falam da primavera e do outono, do recolhimento e do renascimento. Ai, que lindo. Fantástico. Fantástico mesmo. Agora a gente até ia comentar, né, que qual foi o teu maior desafio e maior superação. Eu acho que tu já está contando para nós até, né, quais as superações e desafios. Mas, assim, ó, em termos de transformação, a mais forte, né, que o caminho te mostrou, essa já é uma também, né? De mostrar essa limitação do corpo. Isso, é te colocar numa posição de aprendiz, né? Essa foi a primeira, logo de cara mesmo, o caminho já me deu umas boas-vindas, assim, cara, venha calce a sandália da humildade, porque aqui você vai estar, como é que fala? Sendo um aprendiz do que o caminho tem a ensinar. Essa foi a primeira passagem que realmente trouxe um impacto logo de cara. Mas teve um outro episódio que foi já logo depois do Sebreiro. Eu perdi minha mãe em 1995. Então, o que acontece? A perda, quando a gente é muito novo, eu tinha 21 anos na época, e quando eu falei para vocês lá no início da live que eu me coloquei também naquela posição de filho e tal, eu comecei a rever muito, né, tudo que eu tinha vivido e como que eu seria, né, como pai, para entender o que o meu filho seria comigo. Então, é um ciclo maluco, mas esse pensamento ele sempre estava ali, costumeiro na minha cabeça, e me deixava inquieto, realmente. Eu fui para o caminho, e aí, olha o que aconteceu no Dia das Mães. Eu dormi no Sebreiro de sábado para domingo, e geralmente eu acordo, eu não saio cedo igual os outros peregrinos, saio 5:30 da manhã, 5 da manhã, não, eu saio sempre 7.
é o horário que eu gosto de sair, 7 horas. E nesse dia, eu sempre tomo um primeiro desayuno ali no próprio local que eu estou, na cidade. Já procuro uma cafeteria, alguma coisa assim. Nesse dia eu virei e falei assim, não, eu não vou tomar café aqui. Era o dia das mães, né? E eu falei, não, não vou tomar café, vou andar, vou caminhar, já vou caminhar daqui direto. E eu caminhei 6 quilômetros depois, tinha um bar assim de esquina. E no dia anterior, eu já tinha pensado muito, sabe? Do, do, do que eu estava buscando para minha vida, o que o caminho podia me mostrar, sabe? Se eu estava no caminho certo ou não. Se eu queria, sabe, receber algum sinal de que o que eu estava fazendo, a busca pelo aquele propósito, pelo meu propósito, tinha uma certa validação, vamos dizer assim. E aí o que aconteceu? No dia seguinte eu saí, 6 quilômetros depois eu vi um bar. E tinha um monte de mochilas assim colocadas e as pessoas entrando pela frente do bar. E era um bar grande, né? Ele é uma esquina que ele abria e as pessoas entravam pela frente lá. Eu falei, cara, eu vou entrar pelos fundos. Vou entrar aqui pelos fundos. E eu entrei pelos fundos. Quando eu entrei, eu vi um tear. Sabe esse tear de fazer coxa? E era muito parecido com o tear que minha mãe usava para fazer as coxas. Ela trabalhava com artesanato, essas coisas de artesanato. E aí eu falei, gente, não estou acreditando, cara. Hoje, o Dia das Mães, me dou de cara. Se eu tomasse o café lá no Sebreiro, eu não ia parar aqui. Eu não resolvi, se eu entrasse pela frente, eu não ia ver, porque esse teatro estava escondido nos fundos dessa cafeteria. E aí eu entrei e dei de cara assim com ela, sabe? E aí, assim, na mesma hora eu fiquei muito emocionado com aquilo. E para mim, é lógico que a gente recebe os sinais, mas a gente também tem que ter uma interpretação daquilo, né? E eu interpretei naquele momento, depois de estar pedindo muito por enxergar se eu estava no caminho certo, que aquilo era uma coisa de que ela estava me acompanhando e Sim. de que eu estava no caminho certo. Então eu entendi com isso dessa maneira, e ali realmente eu tirei muito mais força para continuar tudo. E a Nath sabe lá na outra live que nós fizemos com relação a como foi para criar o livro, pelas perdas que eu tive de material, de tudo. Então ali foi uma validação mesmo de que, tipo assim, continua, que o seu caminho é esse e que você está no caminho certo, que uma hora você vai se encontrar realmente. Foi Ele vai isso. dando recados, né? Foi. O caminho, eu sempre entendo, nos caminhos que eu fiz também, as coisas vão acontecendo e tu tem os flashbacks, digamos assim, da tua vida, né? E ele vai te dando recados, não só em Gente, insights, mas em desculpa, mas coisas. eu sei que nós estamos ao vivo, mas caiu, saltou o alarme do albergue, caiu a internet no momento da história, que era a história. Era na hora da mãe, e eu estava pensando assim, ó, ele vai falar da mãe, é uma coisa de mãe, e nisso grita o Lohan, mãe, e cai a internet. Eu não vi, porque eu desliguei aqui, eu desliguei a tela que passa vocês três, justamente para eu não ficar olhando de lado, vocês me olharem de lado. Eu falei, cara, isso aqui está me tirando atenção, vou olhar para a câmera, porque aí a gente consegue conversar olho no olho, né? Por mais que seja de maneira virtual. Aí eu nem vi que você não estava aqui, porque para mim só aparece a tela de quem está falando, né? Ah, entendi. Isso. Eu fiquei bem quietinha, não contei nada, né? Eu não vi que a Nath não estava aqui. Mas eu fiquei. Não, porque é tocante, sabe? Uma que eu acho que falar em mãe toca a todos nós, Sim. né? E tu contar isso, sabe, dessa conexão, assim, que o caminho faz. Eu digo sempre que o caminho te pega e dá uma chacoalhada na gente. Ei, te liga, né? E a Pra gente. questão do Kairos também, né? Às vezes você tem um ensinamento que ele não cai ali naquele momento. A ficha cai depois. Às vezes você volta para sua casa, às vezes você está naquela rotina, de repente você faz assim, caraca, velho, olha isso aqui. Eu vivi isso aqui lá no caminho, cara. Aí, ou seja, ali parece que cai a ficha, mesmo de maneira posterior, mesmo em um outro momento. Então é a questão do Kairos mesmo, é um momento oportuno para você ter aquela expansão mesmo de aprendizado, de consciência que você busca. Então, o caminho muitas vezes ele te ensina ali mesmo. E muitas vezes ele te deixa, ele te dá a lição para que você assimile ela em outro momento. É verdade.
É bem isso, graças a Deus ele é assim, porque é isso que faz a parte da magia, né? Ela é muito. Nossa. Eu quero, posso começar a passar umas fotos que, aliás, eu quero te falar aqui que são maravilhosas as fotos. Eu sou muito Ah, chata tá. para foto do Caminho de Santiago, sabe? Claro. Tem vários Mas aí. Eu te mandei de algumas peregrinações além do caminho também. Eu te mandei de outras aí para. quantas foram? Do projeto eu fiz. Não, eu estou para fazer a terceira ainda do meu projeto. Eu fiz só. Do meu projeto são 5, né? Fiz o Caminho de Santiago, Via Francigena na Itália, Chicoco eu iria em 2020. A pandemia não permitiu, estou indo em maio agora de 2021, se a pandemia permitir. E depois a Marcha do Sal na Índia, e depois o Caminho de Abraão no Oriente Médio. Então, essas são as 5. Então, eu estou, a partir do momento que eu fizer a do Japão, eu ultrapasso a metade do projeto. Tu sabe que Tem agora tu também falando, fotos da Aparecida também. eu vou sair do roteiro um pouco, porque a gente, como é sagitariano, adora fazer isso, né? Nem o roteiro deixa para lá. Mas tu sabe que tu falando nesses outros caminhos, em outras peregrinações, eu me lembro que no caminho que eu fiz com a Karina até, em 2015, a gente comentava muito que foi um caminho muito legal, sabe? Se conheceu muita gente, eu conheci eles um pouco, uma turma que estava junto, e eu conheci um pouco depois e tal, mas todo mundo ficou muito entrosado. Mas a gente questionava muito se tudo aquilo que a gente estava sentindo naquele caminho é porque se estava no caminho de Santiago ou porque se estava fazendo uma peregrinação. Tu acha que toda aquela emoção, essa magia do caminho de Santiago, ela pode ser sentida também em outras peregrinações? Ou tu acha que Bom, realmente o campo das estrelas ali tem aquela magia especial? eu vou fazer uma comparação entre a Via Francígena e o Caminho de Santiago. O que acontece? Eu acho que existe o Caminho de Santiago, ele tem, né, uma força energética. Eu não tenho dúvida disso, tá? E também, além dessa força energética, também existe uma predisposição, tá? A partir do momento que eu vou para o Caminho de Santiago e eu escuto a sua história de superação, a partir do momento que eu escuto a da Nath, que eu escuto de outros peregrinos, que eu começo a vivenciar e entrar nesse mundo de transformações dos outros, a gente espera que aquilo também aconteça com a gente. E a gente busca isso, né? Então a gente vai um pouco pré-condicionado também, tá? Então existe a energia do local. Por quê? Porque existe uma história ali forte, né? Uma coisa de 1.200 anos. Então, é, não tem como, né, negar que ali muitas pessoas, muitos peregrinos passaram por ali, perderam a vida ali, se curaram ali, agradeceram. Quer dizer, então, isso gera uma energia muito grande. Mas também tem a da nossa. E a gente também, eu acho que a gente tem que se posicionar no sentido de não querer a qualquer custo uma transformação e não se travar também de algumas. Não ir travado, tipo assim, não, comigo isso não acontece. Ah, eu vou mais pela história mesmo. Dizem que tem um monte de igreja legal para visitar, que o caminho é bonito pra caramba. Não, primeiramente você está saindo de uma condição de estar na sua rotina e no comodismo para caminhar. Né? Você não está indo buscar pão na padaria, você está indo andar 22, 25, 30, 40 quilômetros por dia. Só nesse aspecto você já entra no estado de desafios, você já se condiciona, você já se sente mal, você já se sente pressionado, você já se sente com medo, ou seja, você cria ali um, você fica um pouco aberto, né, diante das circunstâncias, então isso pode ser, né, pode permitir que você receba alguns insights mesmo, né? Porque ali Claro. você tem contato com o seu conteúdo de sombra, que são os seus fantasmas, né? Aquilo volta para a cabeça, entendeu? Então, comparando agora o Caminho de Santiago com a Via Francígena, tá? Que tem também uma peregrinação, sentido Vaticano, sepulcro do apóstolo Pedro Paulo, enfim. Mas é uma peregrinação mais fria, Mas, tá? E eu
digo, apesar da Itália ser linda, maravilhosa, né, você passa por muitas cidades maravilhosas, mas a peregrinação em si, a peregrinação é mais fria. E outra, o envolvimento seu com outros peregrinos ou com outras histórias é mínimo. Tanto que o meu livro da Via Frontini chama Uma Jornada Interior. Eu andei 70% do tempo, dos 1.100 quilômetros, eu andei sozinho. Então, acabou que nessa peregrinação, a peregrinação, né, ela me permitiu o fato de andar, de me conectar, de ter naquela situação de uma meditação passiva, de uma meditação ativa, que é o caminho que o caminhar sozinho te proporciona, porque você caminha 6 horas, 7 horas por dia. A peregrinação me fez encarar muitas questões internas, entendeu? Então, eu acho que é um conjunto da obra. É a mística, a energia do próprio caminho de Santiago, que envolve a história, é o seu envolvimento com o que já aconteceu e o ato de peregrinar também, que te coloca em situação adversa, te faz encarar chuva, sede, sol, dor. Então, esse conjunto da obra pode transformar as pessoas, uns mais, uns menos, mas, de certa forma, todo mundo que se coloca ali, uma grande maioria, se sente impactado e transformado de alguma forma. Dificilmente tem, é lógico que não vou 100%, mas dificilmente tem pessoas que passam por esse caminhar, por essa jornada e fala que não teve nenhuma transformação interna. Ou talvez não foi o momento. É a questão do Kairos que ele diz. Às vezes ele vai enxergar isso ainda lá na frente. É bem... Eu sempre brinco que tem as pessoas que começam. Eu contei esses dias um exemplo. Eu não gostei de fazer o caminho. Tá, maravilha. Tá, o que eu vou fazer? Não gostei. Aí a pessoa começou a falar. Porque eu tive bolha, porque aí eu passei por isso, e aí eu fui mal atendido, e aí, de repente, eu tive que caminhar. Aí teve um dia que estava um dia lindo, depois fez chuva. Eu falei, bom, mas tu tá falando de vários momentos que tu poderia ter se transformado. E aí a pessoa foi indo, e daqui a pouco ela começou... Não, mas sabe que teve uma vez que eu passei por um rio, coisas assim, começou a se lembrar de coisas muito triviais, porque às vezes a transformação está no trivial. A gente quer a transformação. Verdade. A Exato. gente A quer a chuva, transformação impactante, às vezes ela está ali. no simples, numa simples chuva que cai. Num bar. Olha só para vocês terem uma ideia. Nesse negócio de fazer filmes, né, de filmar tapes, eu lembro que eu errei uma parte do caminho, não lembro agora o lugar exato, um pouco antes de Belorado ali. E aí eu passei por um lugar que era tipo um antigo caminho que as pessoas passavam. E tinha chovido muito, e meu pé encheu de barro. E aí eu parei e comecei a tirar lama. Peguei um graveto, meu pé estava com isso aqui mais ou menos de lama. Sabe quando faz tipo uma prancha de snowboard assim? Cada pé meu. Aí eu falei, cara, isso aqui é uma metáfora da vida, velho. Às vezes a gente vai acumulando tanta lama na nossa vida, que lama, vai pegando lama, que a gente tem que parar uma hora, cara, e se livrar disso, sabe? Tirar isso da gente, tirar esse peso, essa lama, essa coisa grudada, essa argila que está colada, que nos permite andar, caminhar direito. Eu com um graveto na mão, tirando, falei, cara, e aí depois eu assistindo esse vídeo, esse take, eu falei, cara, e me dá uma coisa positiva assistir. Talvez as pessoas vão passar por esse take quando eu lançar o vídeo, vai passar por ele batido, mas para mim aquele momento fez sentido e eu assistindo, até hoje faz sentido. Eu limpando as botas daquele excesso de lama. E é o que a gente tem que fazer no dia a dia. A gente tem que parar uma hora e falar, cara, vamos tirar todos os excessos. Não. Vamos simplesmente deixar o que nos permite andar para frente. Aquilo que nos está agarrando, travando, pesando, vamos deixar para trás. Gente, eu fico notando as coisas, né? Momento se livrar da lama. Só isso que tem para dizer. Faz muito sentido isso. Momento se livrar da lama. Meu pai dizia que o desapego da mochila, que a mochila era a vida, né? Então, tu tinha que entender que tudo aquilo que a gente vai carregando dentro da mochila, quantas coisas durante a vida inteira a gente vem trazendo e arrastando dentro daquela mochila, e tá na hora de, limpa com graveto, tira a lama, esvazia a mochila e leva a vida mais tranquilo, né?
que a gente Porque tem... sabe aquele, tem um ditado que diz, né? Sem lama não há lótus. Não há flor de lótus sem a lama, né? Então, eu não conhecia esse Não, é ditado. impossível. E esse momento, se livrar da lama, e a própria meditação ativa que tu estava fazendo com o graveto, tirando Sim, os teus pesos, sim. aquele peso de lama. A própria chuva, Nath. Eu estava Claro. na Defrantígena, eu tive 5 dias seguidos de chuva no início, depois eu tive 7 dias de chuva seguidos, assim, na Toscana. Aí o que aconteceu? Assim, amanhecia chovendo, um dia chovendo, dormia chovendo. Cara, eu comecei a ficar muito ansioso, porque eu tinha que fotografar, eu tinha que filmar. E aí, cara, Que numa época hora do me ano veio um que tu foi insight. lá? Aí na hora eu falei assim, cara, tá, às vezes essa chuva, velho, não é para você levar o que você está vivendo aqui para os outros. Às vezes o que você está vivendo aqui é para você. Então a chuva tem essa característica de te fazer encolher em si mesmo, né? Claro. E aí eu falei, cara, é isso. Eu não tenho que ficar preocupado na melhor foto, porque o outro vai ver lá no Brasil. Não, eu vou viver a chuva. Eu vou viver o caminhar com a chuva. E sabe a que ponto que isso me libertou? Me libertou a ponto de fazer as melhores fotografias que eu podia fazer com a Toscana com chuva. Porque a gente está acostumado a ver a Toscana com sol. A Claro. Toscana com a céu azul, aquelas colinas, aquelas árvores enfileiradas. Não, eu fiz as melhores fotos que eu podia fazer com chuva, quando dava. Porque eu tive um processo de entendimento de que eu precisava me colocar na frente de tudo. E o que saísse de dentro de mim era lucro, entendeu? O que saísse de dentro de mim era resultado. E não uma busca incessante por que eu tinha um compromisso de entrega. Não, a entrega ela tinha que vir natural. Ela tinha que fazer parte de algo que eu estava vivendo. E a chuva me propiciou isso. Eu não peguei muita chuva no caminho de Santiago, então assim, isso não aconteceu lá. Mas na Frantígena foi dessa forma. Que a metáfora da chuva, ela te traz tanto com emoção, te traz tanta liberação, te traz tanto tu te limpar, tu te purificar, tu te Uhum. harmonizar. Não tem tempo bom, tempo ruim, né? A gente uma questão. Uma pergunta, para entender bem a cronologia, a ideia de como surgiram os livros, e como é que surgiu os livros com as palestras? Bom, vamos lá. Na verdade, quando eu criei o projeto Caminhos Peregrinos, ele já tinha a intenção de ser um livro fotográfico e um documentário para cada caminho, tá? Então, quando eu parti para o Caminho de Santiago, eu já fui com essa ideia. Quando eu voltei, aí eu fui convidado para fazer um outro livro, porque o meu livro do Caminho de Santiago era um fotográfico, com histórias. Então, eu tenho histórias que não deixam as fotografias muito frias dentro de um livro. Então, as histórias elas contextualizam um pouco mais do que foi a peregrinação. Então, a ordem dos livros fotográficos é como se fosse uma série de livros que vão chegar a 5 no final. E também a questão do audiovisual, que é o documentário. E tem um outro livro que foi o Segundo Chamado, que aí eu fui convidado para falar, fala sobre essa experiência, conta sobre essa experiência, mas coloca coisas da sua vida junto. Quer Uhum. dizer, na verdade não foi isso. Na verdade, ele me convidou para falar da experiência e eu propus fazer essa analogia, trazer o que eu tinha vivido no segundo chamado, com alguns relances do primeiro, mas sempre trazendo também a minha experiência da vida, os meus aprendizados e como eu enxergo as coisas. Então, eu tenho cada etapa do caminho, ele traz uma reflexão diferente sobre algo. E aí eu entreguei isso para uma editora e a gente lançou esse livro. Esse livro não é parte do projeto Caminhos Peregrinos. E o Via Francígena tu fez em que época do ano? Eu fiz também abril e maio. Abriu uma... Quanto tempo Todos eles levou ele? eu fiz em 35 dias, 1.100 quilômetros. Chato. E a Muito. altimetria é muito difícil. A Via Francígena tem trechos muito complicados. É um caminho que eu não sugiro ser o primeiro. Eu não fiz o caminho primitivo, né, do norte primitivo de Santiago, ainda vou fazer. Mas eu acredito que a Via Francígena se assemelha muito a ele.
Mas antes tu vem com a Carla, com os guris, tudo para aqui, para o Fazer português. Eu quero que todos os meus entrevistados, depois que passar esse desafio bárbaro, eu quero que venham me visitar. Eu vou fazer, inclusive, como é que se diz, como é que se diz para as pessoas virem um ofício, tá? Para uma declaração. Vai participar das minhas conexões, mas tem que vir comigo, Roberto Selaguia, toda a família. Eu tenho muita vontade de levar tanto a Carla quanto meus 2 moleques para fazer o português, que eu acho que... Porque o que acontece? A Carla não tem muita experiência, não tem experiência alguma em peregrinação, eu tenho 2 meninos pequenos. Então, quanto menos eu exigir, né, para criar algumas situações de desgaste, assim, alguma coisa mais... Eu penso nesse primeiro momento ser mais positivo. E eu acho que o caminho português ele tem uma altimetria mais tranquila. Saindo do porto, vai dar 300 e poucos quilômetros, ou seja, dá para se fazer aí em 12 dias, 13 dias. Então, porque eu vou ter que carregar um nas minhas costas, vou ter que carregar o carrinho com o outro, entendeu? Quer dizer, então, vai acabar sobrando para eu carregar muito. Mas, então, Antônio, eu quero fazer algo mais tranquilo. Puxando brasa para o meu assado aqui, eu vejo tanta família vindo para cá e fazendo... Mas brasileiros... uma parte, porque tem muita estrutura aqui no começo, né? E eu vejo as crianças curtindo muito caminhar. Claro, o perdão é grande, mas eles não têm essa coisa que a gente tem com a descida. Claro que tu vai ter que levar né? Mas tem muita família que vem aqui. Tu vai fazer o português, te aconselho a fazer o da Costa, então, porque porque o outro tem uma altimetria, tem dias, não é sempre, mas tem dias que dá uma escalada boa. Eu já estudei as 2 altimetrias já, e eu optei pelo da Costa, justamente para ter essa experiência inicial, né? Com a família e tudo mais, e se isso virar uma constante, com certeza vão ser outros aí. Eu sou super fã de peregrinação de família. Sou super fã. Caminho português é muito legal, tu vai adorar. Eu posso começar a passar umas fotos para a gente dar uma comentada? Elas estão fora de ordem, mas tu vai mostrando. Eu posso falando em cima das fotos? Meu secretário aqui, que ele late de vez em quando. O Zeus é o secretário. Eu posso falando em cima das fotos, vai explicar ou só deixa as fotos passarem? Cadê as fotos? Ela deve ter desconectado para compartilhar a tela. Eu imagino que as fotos, eu não vi as fotos ainda, né? Aqui. Tá olhando. Uau. Esse aí é o início da Via Francígena, em Saint-Rémy. San Leonardo, na verdade. Logo no início. Eu estava sem o som. Tá, agora eu vou passando. Uau, maravilhosa. Linda essa foto. Antônio, eu sabia que as tuas fotos iam ser maravilhosas, viu? Esse aí foi os primeiros passos da Via Francígena. Para trás de onde eu estou aí, só tinha neve. A minha ideia era começar em Grand Saint-Bernard, que é na Suíça, andar 6 quilômetros e passar para território italiano. Mais ou menos como é o caminho francês, que você caminha ali 7 quilômetros na França e depois já passa para a Espanha. Mas aí eu não consegui, já comecei desse ponto aí. Para trás tinha 7 metros de neve. Uau. Muito show. Como é que a infraestrutura é boa, né? É boa. Ali tem muitos locais religiosos que abrigam peregrinos. E diferente acho que é por causa do volume das pessoas, né? Então eles dão ali travesseiro, cobertor, toalha de banho, então lençol, dão tudo. Mas o volume de pessoas é muito pequeno, né? Então eles estão divulgando ainda a Via Francígena para ter mais e mais peregrinos. Mas a diferença com o Caminho de Santiago em número de peregrinos é gritante. Aí é uma cidade também no Vale da Aosta, Porto Saint-Martin, a pronúncia é meio francesa ainda, mas é bem bacana. Com chuva já nesse dia também. Que lindas pedras. Aí também no Vale da Aosta, na Itália, no início da peregrinação, você desce até lá embaixo.
os primeiros e segundos dias de peregrinação na Via Francígena é descendo, só descendo. Aí já é nos Apeninos, também na Itália, que é sempre um pouquinho com a Toscana, mas é um lugar muito bonito também, de altimetria também é mais difícil. Oh. Aqui nessas fotos dá para ver que a altimetria realmente deve ser bem puxada. Não é puxado. Alguns trechos de planície, mas tem umas partes bem, bem complicadas. Aí já é com chuva. E assim, já estava dentro da chuva, já estava constante já. E eu com a minha sandalinha mágica do Caminho de Santiago, a história da sandália, e eu sempre coloco uma, como é que fala? Um saco plástico ali, porque às vezes eu gosto de dar um descanso para os meus pés, sabe, da bota. Não é, eu gosto de caminhar um pouquinho de sandália, depois que ela me salvou no Caminho de Santiago. Tô vendo o tamanho da mochila, né? Aí já tinha 18 quilos. Na Via Francígena foi 18 quilos que eu levei mais lente para fotografar, então foi diferente do Caminho de Santiago. Aí é a foto que originou a capa do livro do Caminho de Santiago. Ixi, fugiu o nome agora. Mas esse é no Caminho de Santiago? Esse é Caminho de Santiago. Então é perto de Ornijos. Nossa Senhora. Eu tenho o nome dele. Está na ponta da língua. Tem uma lenda. Espera um pouquinho. Até vou deixar até a capa do livro aqui na minha frente. Esse aí é no Caminho de Santiago. Não esqueci agora o local exato. Primavera, né? Primavera, que lindo. Muito show. Aí também é aí é um alto de uma montanha dos Apeninos também, na Itália, na Via Francígena. Isso aí é muito alto, bem alto mesmo. É como se fosse um mirante. As pessoas E a marcação, Antônio? Oi? A marcação do caminho lá. Não, é tranquilo. Eu uso sempre um GPS, né? No celular, mas no início um pouco mais falha. Não vou te falar falha, ela é menos constante. Mas vamos falar assim, ela fica muito boa da Toscana para frente. Toscana e Lazio fica muito boa. Antes vai melhorando com os poucos e no Vale da Aosta, por causa da neve também, algumas marcações ficam escondidas. Entendi. Também, pensei na Via Francígena. Muito bacana. Que lindo. E Monteriggioni também, aí o caminho passa aí dentro desse vilarejo. Então ele atravessa aí. Também na Itália, Via Francígena. Maravilhoso. Descanso também. Momentos de descanso, de reflexão. Ali recebendo uma luz, né? Ela ficou fantástica ali, né? Que ela tá... Aquela abertura ali. Né? Também, isso aí já no final. Da Via Francígena. O tamanho da mochila. Tem ali, eu levo drone, né? Eu levo câmera com lente, então Ai, o drone! tem que levar tripé. Lembra do drone? Lembro. Quando ele esteve no Estrela Guia, me ligou o prefeito, não me lembro, alguém do turismo, quem é a pessoa que está com o drone? Eu disse, mas quem é que está com o drone? Daí eu estou Tem uma foto, ele estava com o drone, que eu fiz. todo o povo queria saber quem é que estava com o drone, o que estavam fazendo, era o Antônio. Tem uma foto bonita aí desse dia que eu subi em frente ao seu antigo albergue com o drone, vou te mostrar. Você se lembra disso? Raros... Não, eu não lembro de você comentar, não. Eu lembro que eu subi com o drone, algumas pessoas pararam para perguntar, mas eu não sabia dessa repercussão toda, não. Quem é o peregrino com drone? Quem ele está fazendo? E eu nem sabia. E o Antônio tinha saído com o tal do drone. Que amor. Demais. Esse é na Via Francígena. Via Francígena também, nos Apeninos. Maravilhoso. Uau. Aí já é Aparecida, caminho de Aparecida do Brasil. Você vai amanhecer. Muito show. Caminho duro também, viu, gente? Duro. Eu fiz o CRER, Caminho Religioso Estrada Real.
tem uns trechos longos, né, de 30 quilômetros entre uma cidade e outra, que é só estrada e quente. E aí eu comecei a caminhar às 3h30 da manhã, justamente para pegar menos calor durante o dia. Um caminho bem duro. Muito show. Aí é Aparecida. Em meio à pandemia, já com a máscarazinha. Ah, já está com a máscara. Ah, tá de máscara ali, é verdade. Claro. Já Eu está na cheguei dia 12. Cheguei dia 12 de outubro. Ah, tu chegou agora no dia 12 de outubro 12, lá. isso, no dia de Nossa Senhora. Ai, que lindo. Aí eu trabalhando. Aí tem as fotos, né? Como que a gente vai caminhando, parando, fotografando. Então, é uma coisa bacana também, que além do propósito do caminho para si, eu faço, eu tenho como um propósito, né? Criação dos produtos e tudo. E assim, hoje eu consigo unir esses dois propósitos, sabe? A minha parada com a fotografia, para fotografar e contemplar aquela beleza. Antigamente eu batia, principalmente no Caminho de Santiago, que foi a minha primeira experiência, o início eu batia muito cabeça, entendeu? Nossa, eu tenho que parar para fotografar. Nossa, eu tenho que parar para não sei o quê. Aí eu preciso descansar, mas eu tenho que tirar foto. Ficava muito confuso, assim. Mas depois não, hoje em dia eu já levo essa dupla responsabilidade, vamos dizer assim, eu já levo ela com mais tranquilidade, bem mais tranquilidade. Muito legal. Vai meditando e é um Um processo de aprendizado. autoconhecimento, né? Muito grande agora. Ai, que lindo. Esse também é Estrada Real, né? Estrada Real, é o CRE. Esse Muito totem é show. da Estrada Real. Eu estava vendo o símbolo ali em cima, aqui na... Isso. Tem o Caminho de Santiago aqui da minha cidade agora, tá? Não da minha cidade. A 44 quilômetros daqui de São João del Rei, eu moro em São João del Rei, para as pessoas que estão assistindo. Eu moro em São João del Rei, Minas Gerais. Aí é Roncesvalles, né? E aqui tem uma cidade chamada São Tiago. E eles criaram agora um caminho de São Tiago, saindo de Ouro Preto e seguindo para São Tiago. São 270 quilômetros. Então, iam lançar agora no final do ano, e não lançaram porque houve mudanças de prefeito com a eleição e essa pandemia, então resolveram deixar para início desse ano agora. Eles até me convidaram para fazer essa peregrinação. E ele tem estruturas para ir parando durante... Estão montando, É tudo. maior que o Caminho de Caravaggio aqui, que a gente tem aqui, o Caminho de Caravaggio, dá quase 200 quilômetros. Aqui Vai ser 270. embaixador daí. O embaixador... Não me falaram para ser embaixador, né? Assim, mas me convidaram para fazer a peregrinação de estreia. Ai, que lindo. Ah, legal. Ainda juntou com a ideia de não poder ser grupo, porque pandemia, essas coisas. Aí eu falei, cara, é sozinho que eu ando, né? Então, às vezes, dá para fazer um trabalho da primeira Mas o peregrinação Antônio solo. ele é autoguiado? Tá com várias. Eu não sei como tá, porque eu não me aprofundei no que eles montaram de estrutura. Mas eles montaram vários totens, vários, e os totens são muito bonitos mesmo. Então, depois que tu fizer, tu volta numa live só para a gente apresentar o caminho para gente aqui. Vamos, podemos sim, com certeza. Marcado, marcadíssimo. Legal, sabe? Porque tem tantos caminhos no Brasil e tu vê um caminho novo que vai a um local chamado São Tiago. A gente tem uma caminhada aqui no sul que tem um lugar chamado São Tiago também. É São Tiago do Mato Perso. A cidade de Mato Perso tem um vilarejo chamado Santiago. E na igreja do São Tiago tem o Santiago Peregrino. A única imagem que a gente conhece lá do Santiago, aqui no sul, né? Com o Santiago. Então, a gente, pela associação, organiza uma caminhada e o final dela é nessa igreja. Então, a gente está sempre procurando isso. Imagina, aí uma peregrinação que vai para um local. É só para frisar, eu já vejo muitas polêmicas, né, nos grupos. Ah, mas Santiago não passou aqui. Não, Santiago é um outro caminho alusivo e que a gente pode aproveitar, pode fazer, pode ter momentos lindos ali. E eu acho que vamos falar assim, esses questionamentos, eles são até assim... Bem, eu não acho que não deveria, porque às vezes a porta de entrada para a pessoa passar a frequentar esse mundo peregrino, às vezes é um caminho que está próximo da casa dela. Entendeu? Às vezes ela faz um caminho aqui, uma pessoa de Minas Gerais, vou fazer o caminho de São Tiago aqui de Minas. Aí ela faz ali 5 dias, ela fala, nossa, amei isso. Aí, ou seja,
ela passa a buscar mais sobre outras peregrinações. E, lógico, e o desejo dessa pessoa vai ser lá. Não é porque ela fez aqui que, não, já fiz o caminho de Santiago aqui, não quero mais ir para a Espanha. Não tem nada a ver isso com... Então, assim, é simplesmente complementar, né? algo complementa. Exatamente, Nath, complementa. Complementar, e não tem todos os caminhos, e no Caminho do Sol também tem a Água de São Pedro lá, tem a patrona é São Tiago, eles têm uma escultura super bonita, enfim, tudo é complementar. Esses caminhos brasileiros são muito legais, e agora, por exemplo, está tudo parado, é uma alternativa maravilhosa. Maravilhosa, Da gente valorizar. Uma pergunta, o conceito da roda da vida, a busca do equilíbrio, tu pode nos explicar? Bem, a roda da vida. Então, eu trabalho a roda da vida, a roda da vida você tem que estar fazendo constantemente, né? Assim, você tem que ter uma periodicidade para estar fazendo, até porque os níveis de satisfação sua, com alguns pontos da sua vida, elas modificam. Às vezes você está vivendo um grande amor, e às vezes você está com um coração mais partido, né? Então, o que acontece? Ali você tem alguns pontos, né, que você verifica, tá? A parte da sua contribuição social, o que você tem deixado para o mundo. Não é só fazer doações, não, como que você lida com as coisas para deixar o mundo melhor. Então, como que você analisa isso? Como você analisa a sua família, a sua relação com a sua família, seja com marido, esposa, seja com filhos, pais, como que a sua vida profissional, como é que fala, ela tá te causando mal-estar, ela está abundante, como que você enxerga? Então você analisa aqueles pontos e vai fazendo um coloridinho ali na roda, e depois você vê se, olha, realmente esse aspecto eu estou precisando de mudar o olhar, né? Porque às vezes na nossa correria a gente não consegue enxergar que uma relação que você tem com o seu pai pode estar boicotando um monte de outra coisa. E quando você para ali para ter trazer para a consciência, vamos dizer assim, trazer para a consciência ali o que está rolando, como que aquilo está refletindo, até em termos visuais, você fala, não, olha só, cara, aquilo não está legal, não tô, até no completar a roda você se sente um pouco desconfortável, sabe? E aí você fala, não. Aí depois você escolhe 1 ou 2 É pontos uma e ferramenta, trabalha em né? cima dele. É uma ferramenta. Mas É uma ferramenta de tu usa com desenvolvimento pessoal. cartolina nas Não, palestras? papel. Você imprime na internet e colore. Colore, tu tem alguma experiência? E guarda. E guarda. Escolhe 2 pontos, ou 1 ou 2 pontos que você acredita que você consegue dar mais atenção, um olhar mais de amor naquilo, entendeu? Tentar Pessoal, buscar uma outra ótica. Oi? botei o teu link do teu site, da tua página, eu botei ali nos comentários agora, porque é interessante para o pessoal visitar, ver as Ah, palestras, sim. ver todo o Ah, trabalho, legal, né? bacana. Eu vou Aí a continuar com Nath... fotos. Oi? Mais fotos. Mais Vai fotos. lá. Não, cara, assim, ó, eu vejo muita foto. Tô dizendo sinceramente, tá? Não é. A Nath Uhum. sabe. Não, ela tem alma. Uma coisa, olha, eu vou ser bem franco contigo. Eu mexo muito pouco nas fotos. É a realidade mesmo. Eu não photoshopo a foto para Não, tem colocar alma. um puta negócio, limpa isso, limpa aquilo, foi isso, valoriza, mete um verde, mete um azul. Não, não, cara, a visão é essa. Eu tento mostrar exatamente o que eu enxerguei, é lógico, com um pouco mais de valor, um pouco mais de brilho, de luz, de cor ali, mas que é um tratamento normal de foto. Ela é tratada, mas sem modificar, cara, sem a pessoa, se a pessoa chegar lá em Roncesvalles, ela vai pegar essa foto do celular, ela vai ver isso, Claro. entendeu? Porque muita gente se decepciona, nossa, mas na foto do Instagram da fulana era assim, olha aqui agora tá assado, entendeu? Muito show. Aqui é Roncesvalles. Isso é Roncesvalles. Vamos lá. Uau. Aí de bicicletas foi 2014, nas Messetas lá. Isso aí depois de Burgos. Sim. Muito show. Uau. Aí já é para Aparecida. É Aqui é um Aparecida. casebre de uma fazenda, uma fazenda de uma das maiores fazendas de Minas. Aí tem esse onde eles guardam tipo milho, essas coisas, né?
Só Aí, ó, falta o palheiro aí, né? Só falta tu estar sentado com o palheiro, né? Só falta Tu também? se eu fumasse um cigarrinho de palha, aí ia ser. Tu já estava ali. É, exatamente. O de Aparecida tu começou Fumo de onde? rolo. Oi? O de Aparecida tu começou onde? O projeto se chama Entre Casas. Eu saí da porta da minha casa até a porta do Santuário de Aparecida. Que legal. Que muito bonito. lindo. Porque algumas pessoas não sabem, né? Mas as peregrinações antigas, tu sempre saía os peregrinos saíam dos caminhos antigos das suas casas e voltavam, né? Iam e voltavam. Aí Burgos. Que legal. A Catedral de Cima é maravilhosa mesmo. Sim. Difícil até colocá-la num quadro inteiro. De tão grande. É muitas naves, né? Ela é demais. Aí o Castelo de Ponferrada. Tu sabe que essa foto foi uma das que me chamou a atenção. Eu me lembro desse totem tudo, mas quase ninguém faz a foto dele mais distante, aparecendo. Todo mundo vai lá e faz a foto grande da entrada do castelo. Então é esse tipo de detalhes, né, que eu comecei a observar nas tuas fotos quando eu estava vendo. Eu digo, pô, olha só, é a maneira de ver diferente. Adorei. E Antônio, ela faz um trabalho lindo. Ela tem a Camino que ela faz sobreposições das fotos em roupas. Então, ela, além de olhar com o olhar de fotógrafo, ela fica olhando o olhar fashion, entendeu? Que bacana. Eu estou agradecido aí, ainda bem que está gostando. Muito show. Olha. O que eu queria mostrar o caminho mesmo, né? Que é um ponto onde tem muito caminho recortado, né? Então, se você seguir a foto, porque aqui no celular está pequena, mas se você pega uma foto no computador e abre, você vai ver o caminho indo lá para Castro Heres. Castro Heres, não é? Já é subindo o morro. O Castro Heres está aqui atrás. Exatamente. O castelo é em cima aí desse morro. Sim, o castelo está aqui. Tá? Eu disse assim, mas as pessoas não estão ao contrário. Não, já sei. Quando a gente sai de Castro Heres é muito engraçado. Eu saí com a Karina também nesse dia. E a gente pegou uma estradinha e foi. Daqui a pouco tu olha, só tem um paredão na tua frente. E tu diz assim, eu não acredito que eu vou ter que subir isso aí. Exatamente. Você entrou na Casa do Silêncio? Hã? Você entrou na Casa do Silêncio, lá em Castro Heres? Não. Então, ali tem um lugar que chama o Santuário do Silêncio, tá? O Casa do Silêncio, um barbudo, esqueci o nome dele agora também, fugiu. E tem uma história muito bacana nesse lugar, porque nesse dia eu estava caminhando com dois conhecidos, o William e a tia Dri, que hoje, inclusive, mora em Portugal. O William foi na frente, eu continuei sentado para finalizar meu lanche, ele estava na frente, e depois a tia Dri saiu do bar que a gente estava e seguiu, e eu fiquei para trás. Quando eu cheguei lá, tem uma bicicleta em frente, à portinha de entrada. Aí eu, fotografando a bicicleta, eu escutei um toque no vidro da porta da tia Dri, ela só fazendo um sinal para eu entrar. Aí eu entrei. E tinha acontecido a mesma coisa com ela quando ela parou para fotografar. O William estava na porta passando, viu ela, bateu no vidro e ela entrou. Então, ele entrou, ele parou para ver a foto, viu Casa do Silêncio, resolveu entrar. Teve a coincidência de ver a tia Dri passando, fotografando a bicicleta e chamou. A tia Dri, por coincidência, também me viu fotografando a bicicleta e me chamou. Para mim, é um dos lugares mais legais do caminho. Mas para eles, tanto para a tia Dri quanto para o William, mexeu muito com eles. Eles choravam muito, 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 muito. Eu tenho até um texto no meu livro que chama Casa do Silêncio, pelo que foi, porque me lembrou muito a propriedade dos meus avós e tal, mas para eles foi vamos falar assim, um grande momento eles terem entrado ali. E tudo foi na base da sintonia, da sincronicidade mesmo, que foi chamando um, Eu nunca chamou ouvi falar. o outro. Até vou perguntar pro pessoal aí, quem conheceu, que fala. Se alguém conhece a Casa do Silêncio... Aí, ó, vou ter que fazer o caminho francês de novo. Sabe que tem um ofício aquele que tem que ficar no Estrela Guia. Já vão fazendo, já vão assinando os ofícios. Os documentos. Eu não deixo de ficar aí, não. Você sabe, eu voltei quero toda a família aqui. Quero toda a família. Não, olha só,
Antônio, eu Ah, tenho um lugarzinho aqui que tem umas 10 pinturas de crianças, de 5 a 11 anos, mais ou menos. Eles que pintaram bacana. e deixaram para mim de presente e eu mandei enquadrar. E eu tenho um bilhetinho que eu digo assim: aqui a gente pode, as crianças podem tocar em tudo. Então, o pai, quando chega aqui, diz assim: não, não toca, toca. Aqui as crianças tocam em tudo, não tem problema de tocar em nada. Que Então, legal. nunca quebraram nada, nunca sempre cuidam melhor do que qualquer peregrino, assim. Então, tu já sabe que vai ter um cantinho para eles Ah, pintarem. bacana. Aqui é Vamos Leão, sim, com né? certeza. Leão, aí é a Catedral de Leão. Muito show. Que eu primeiro olhei assim por cima de Gaiburgos, aí eu digo, não, não, para aí. Aí eu entrei aqui do Sim, ladinho, é a entrada que vai para o museu, aqui, aí eu já sim. comecei a. Sim. Eu Os vitrais são na lateral direita. Tem muito vários show. vitrais, né? É bem bacana. E o piso, né, na frente. Sim, sim. É, eu sempre conto que na frente aqui dessa catedral, do meu primeiro caminho francês, um dos maiores aprendizados, eu estava com uma amiga que a gente se conheceu de Criciúma. E eu me lembro que estava eu e ela aqui, eu queria entrar para conhecer e tinha largado as coisas no albergue. E tinha muito vento, corre muito vento aqui na frente sempre. E eu comecei a reclamar, porque a gente reclama muito, né? Tá sempre reclamando. E eu reclamava, digo, ai, meus cabelos, esse vento, e eu tenho cabelo muito fininho, e ele vinha no rosto e me incomodava, eu digo, que saco esse vento, esse cabelo, não sei o quê. E aí, quando eu tô de costas, assim, a Márcia me cutucou, assim, nas costas e apontou para mim e disse assim, olha para trás. Atrás de mim tinha uma menina, que devia ter uns 19 anos, com um lencinho na cabeça. E Ah, visível que ela estava fazendo algum tratamento de quimioterapia, não tinha um fio de cabelo na cabeça. E ali foi como um tapa na minha cara, sabe? De dizer assim, pô, cara, olha o que tu tá, olha a besteira que tu tá reclamando. A gente reclama do cabelo, a gente reclama se tá com a unha, a gente reclama disso, reclama daquilo. E quisera ela, né, tá com os cabelos sabe? Então, isso é uma das coisas que eu nunca esqueço. Desde 2013 fica essa coisa martelando na minha cabeça, de não reclamar de coisas tão simples, né? De ser afortunada de ter os cabelos no. Tanto que eu brinco muito, né? Hoje a gente vai para algum lugar, minhas amigas já sabem, eu digo, ó, quero cabelos ao vento, porque para agradecer, né? Que então e foi na frente dessa catedral, que eu acho muito tu vê que os fantástico. lugares sagrados às vezes te trazem pensamentos sagrados, né? É, elas, uau, Conhece essa foto, Nath? Ai, é que Puente. É, Puente, foi. claro, Santiago, a igreja de Tirei Santiago. essa foto com o drone em frente ao albergue da Nath. Ai, Uau, eu adorava muito, essa vista. muito Adorava essa vista. No bom. albergue novo tem uma vista da igreja, mas essa vista me encantava também. Era uma Eu tenho outra. uma foto do entardecer com essa torre aí É, na frente. muito É bom. muito show. Foi o dia. Ai, que saudade. Ó, aqui é descendo para Ornilhos. É, não estou É. lembrando. É, mas eu acho que Oh, sim. é porque esse morro aqui atrás parece que passaram uma Sim. faca assim nele. Que lugar lindo. Esse lugar também é demais. Peraí. E o Antônio não falou, eu vou ter que falar que ele é um baita de um lutador. Eu vou falar, vou falar. Ó, Porque ele fala, passou fala tudo. perrengue, passou, hein, Antônio? Tu O passou quê? perrengue e Conta, superou depois eu volto aqui. e venceu com o coração, né? Porque As tu fotos. perdeu teus materiais, né? Tu teve que Perdi muita coisa. ressignificar teu caminho, né? Foi, na verdade foi. A história, eu vou contar a história mais breve, assim, mais resumida, mas desde o início. Meu filho me deu um Lego para tomar conta de mim. Era um Lego policial. E ele tinha uma armona grandona. Assim, eu falei, filho, estou indo para o caminho de Santiago. Não preciso de arma. Não, papai, policial tem arma, você vai levar ele para te proteger. Beleza, levei. Então eu costumava tirar esse Lego da minha pochete para fazer algumas fotos. E nesse dia, esse Lego despedaçou dentro da minha pochete. O que eu fiz? Isso lá em Burgos. Eu tirei as coisas da pochete toda,
para achar as perninhas, né, os bracinhos do Lego que desmontou. Montei o Lego e guardei tudo de volta. Tirei a fotografia e segui. Quando eu estava em Montanas, eu procurando um cartão de memória, eu senti falta de um cartão de memória, que era o primeiro cartão de memória, com fotografias e vídeos dos primeiros 3, 4 dias do caminho. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Que eu não, eu tenho muito pouco material, porque era da onde eu fotografava principal, né? Eu falei, só tem agora das secundárias, tal, um ou outro material. Aí aquilo me machucou muito. Eu falei, cara, puta que pariu, o que eu vou fazer, cara? E passei de Montanas para frente pensando qual seria a saída, né? E eu cheguei numa seguinte conclusão. Eu tinha reservado para ficar com a Karina lá em Barcelona 6 dias para conhecer Barcelona e tal. Eu falei, cara, eu vou tirar 3 dias de Barcelona, ou 3 ou 4. Quando eu chegar em Santiago de Compostela, eu volto para o início do caminho. Aí voltei, fiquei com a Nath de novo e falei, vou fotografar os pontos principais que eu passei nesses 3 primeiros dias e que eu perdi o material. Nessa época eu não fotografava com câmera, fotografava com celular. Eu tinha o drone, tinha um Osmo, que é uma câmera de movimento, mas a câmera principal era no celular. E aí eu voltei para a Nath lá, fiquei com a Nath me arrumou uma van, uma guia, ela me levou nos pontos, eu fotografei o que eu precisava para repor o que eu tinha perdido. Beleza, fiquei lá com a Nath e voltei para Barcelona. Fiquei 2 dias ou 3 dias em Barcelona. No dia de ir embora, eu ia viajar no outro dia muito cedo. E aí, quando foi tipo 5 horas da tarde, em frente à Catedral de Barcelona, eu parei e falei, tirei a foto da catedral e falei, olha, meu caminho está encerrado. Por agora eu vim encontrar com 2 amigas minhas lá. Por agora meu caminho está encerrado, fim de conversa. Agora vou encontrar com essas amigas, tomar uma cerveja, dormir e amanhã eu já pego o voo para o Brasil. Coloco o celular do lado da minha perna, e nisso chega uma pessoa do outro lado me trombando, me pedindo dinheiro. Uma senhorinha muito velha. E eu falando que eu não tinha, e eu não tinha mesmo, tal. E de repente ela saiu, quando ela saiu eu olhei, meu celular tinha sido roubado. Ou seja, tudo aquilo que eu fotografei de novo, porque eu voltei lá para o início, tinha sido roubado novamente. Então eu perdi 2 vezes muito material do primeira parte do caminho. E além disso, porque na primeira vez eu perdi o chip. Então o chip era o quê? Fotos e vídeos. Nessa não, eu perdi o celular. E nesse celular tinha quase 350 áudios, 320 e pouco áudios de histórias que eu vivi no caminho e que seriam contadas no livro. Então, quando eu voltei do Brasil e eu recebi o convite para escrever esse livro aqui, ó, eu achei que eu não fosse conseguir fazer, porque eu teria que buscar tudo da minha cabeça, tudo do meu coração, tudo das minhas memórias, porque tudo aquilo que eu tinha é como se o peregrino que escreve perdesse o diário dele, né? E aí eu tinha 2 celulares, eu tinha um com cerca de 80 áudios, que me ajudou, óbvio, e esse com 330 áudios mais ou menos, esse foi embora. Então eu perdi vídeos gravados 2 vezes, perdi fotos 2 vezes e perdi todas as histórias que eu contei que eu gravei, né, contando para poder repassar isso depois. Então assim, quando eu perdi a segunda, quando eu perdi a segunda vez, eu passei até mal, quase vomitei. E eu pensei, cara, acabou, eu não vou conseguir fazer e eu acho que não vai ter. Então, a gente até acredita que seja um sinal para que você pare, sabe? Você não está fazendo a coisa certa. Mas aí depois, quando você amadurece, você fala, não. É a dificuldade que está surgindo para saber até onde ou tanto que você quer. Entendeu? Aí que faz a diferença se tu trabalha o autoconhecimento ou não. Aí é que tu vai ver. Porque pode ser, ok, não faço mais nada, acabou, vou fazer outra coisa. Ok, o que eu quero mesmo? Tu faz o namastê, né? Eu falo, hoje a Adri tirou a carta no nascer do sol do centramento, que eu chamo que é a virtude do namastê das virtudes. É nessa hora que tu tem que ter centramento e pensar, peraí, eu tenho meu projeto, é meu. Pode não ser perfeito, mas ele vai ter alma. E foi o que tu conseguiu fazer. Eu acho essa história de superação, porque tu fez um trabalho tão bonito e tu conseguiu te superar, passou mal, tirou a lama, levantou isso. E foi. Foi bem isso. Voltei no voo pensando o que eu ia fazer. Eu falei, não,
vamos seguir, vamos seguir. E eu ainda não sabia que eu ia escrever esse livro. Esse eu fiquei sabendo depois. Então, aí Tava quando tudo gravado me no convidaram, eu coração. falei, olha, será que eu tenho condição de resgatar tudo? Porque aqui está um resgate da peregrinação, sabe? É o dia a dia. Então é muita história, é muita coisa. Eu falei, cara, e agora? Vou ter que... Ou seja, eu fiz um novo caminho. Escrevendo esse livro, eu fiz um novo caminho. Acredito. É o que eu ia dizer. E quantas coisas tu deve ter te dado conta ao escrever que no caminhar tu não... Às vezes os áudios me engessariam, né? Não sei. Bem provável. A questão é que tu te ressignificou em vários momentos. Tu mudou o rumo. Porque por que a gente se perde? A gente se perde para encontrar outros lugares, outras paisagens. A gente sai daquilo que a gente conhece. A gente vai para o caminho para se perder, né? A Adri faz o caminho para se perder. Gente, eu vou ter... Hoje eu estou impossível. Olha só, a Adriana está brindando durante essa live. Só tenho para dizer, porque está na praia e férias. Tá? Tá brincando. Ela não só está linda, morena, né? Todo mundo faz live tomando vinho. Aí eu disse para a Natália que eu ia fazer um gin tônica hoje. Hoje ela está tomando tônica, que luxo! É calor, Amanhã né? Verão, assim. Amanhã eu ainda vou para São Paulo às 3h30 da manhã. Saio daqui 3h30 da manhã. Tem uma reunião às 11 horas lá. Tá vendo, ó? Antônio, querido. Bom, olha só, tá chegando... Deixa eu terminar as fotos. Tem fotos ainda. Tem uma aqui que eu acho que eu sei onde é, que eu acho lindo esse lugar. É o Parque da Grajeira. Isso, lá em Logronho. Logronho, a tua cruz, né? A Minha tua tatuagem. Esse lugar é lindo, cara. Esse parque é maravilhoso. O que mais eu me... A foto é linda, mas eu vou conversar para vocês que o parque me agoniou um pouco, sabe? Me agonia um pouco o Parque de Logronho, 2 vezes. Porque demora para sair muito da cidade. Não, eu curto. Eu vivo. Vi os patinhos. Os patinhos, tem um monte de patinhos, isso é verdade. Ó a Mário José Luiz aí. De onde é esse? Molina Seca. Molina Seca, muito bem. Cara, assim, ó, eu sou tão apaixonada por esse caminho que é muito legal. Eu sou... nem fala. Vai passar. E essa aí? Que Puente la Reina. É Puente? Não é Puente. Oh, meu Deus, fugiu o nome de novo. Espera aí. Pode ser Esteia, não? Não. Los Arcos. Não. Não, olha ali, o que tem ali? Peraí, eu não tô... Peregrinos, está escrito ali. Não, peraí. Oh, meu Deus. Tem uma igreja grande, um vilarejo muito pequenininho. Los Arcos? Não. Não. A de Los Arcos é Santa Maria Real, não é isso a igreja? Eu não vou. Caramba, agora eu fiquei... Cara, fugiu. A galera aí que tá vendo onde é que é essa foto. Fugiu. Vamos ver se eu consigo... eu não tô me... Tem essa parte ali à direita... Vamos lá, lembrei. Lembrei com a ajuda do meu livro. Navarrete. Navarrete. É a igreja toda dourada, maravilhosa. Onde tem os portais da princesa, né? Eu acho linda essa cidade. Em seguida do Parque da Grajeira, tu chega em Navarrete, tá certo? Que... Aqui tá indo para Castorreiros, não? Não. Não? Não, esse aí já é depois de... Tô Santos? Depois de... Nossa, gente, acho que a live me deixou um pouco Antes nervoso. de Belorado. Não estou conseguindo ver. Exatamente, indo para Castro Reis, depois de Ontanas. Eu ia falar depois de Ontanas, é isso mesmo, tá certo. É porque eu me lembro das árvores, quando eu estava com a Karina aqui chegando. Eu me lembro dela no inverno, sem nada, né?
Muito show. Ah, essa também. Não sei. Esse é o parque também. É um parque também. É um parque? É o Parque de Logronho. Ah, é no parque. Esse eu não me lembrava. Que linda. O drone ele dá um outro visual também, né? Olha ali, ó, as Hum. colças. O amarelo ali são colças, ó. Você enxerga com outros olhos, né? É. Muito show. Elas são lindas, elas são prima dos girassol, são bem parecidas, né? Que é Eu esqueci o nome dessa cidade aí. É logo depois de você lá, Nath. Estela? Não. não, Maneiro. Burgo Raneiro? Não, Não. Maneiro. Não, o Jorge Cáceres vai saber pela igreja, ele vai ter É, que saber onde é que é. Depois eu Maneiro. vou lembrar também. É aqui do ladinho. É Antes de perto daí. Zeralk. O Jorge está vendo. O Jorge Isso, tá vendo. isso. É. Antes. É bem, eu vou caminhando até aí. Muito show. Tem uma costa bem grande antes, depois, né? Cara, é muito fantástico ver a trilha por aqui, olha só. Ah, é muito grande o drone que tu usa, não? Não, pequeno. Eu já usei um maior, mas agora é um pequenininho, ele é pequeno. Mais ou menos esse tamanho assim. Então ele abre, né? Sim, Mas ele é bem pesadinho, porque tem que levar baterias reservas, certo? É isso, fica pesado. muito legal. Eu quero fazer um curso ainda, tá? Adoro ver. Queria já, só para sempre. Opa, agora já começou as Ah, palavras. aí é Ah, das palestras, né? Comecei a ser chamado para falar sobre as experiências do caminho e o que reflete, né? Tanto na vida da pessoa, com o desenvolvimento pessoal, até mesmo com alguns aspectos profissionais também, esses aprendizados. Por exemplo, essa foto aí que eu estou trazendo é em Puente La Reina, da minha primeira peregrinação. Esse senhor estava fazendo o caminho nessas condições. Não, Estela, desculpa. Essa foto é Estela e esse peregrino estava fazendo o caminho nessas condições. Aqui, né? Isso. Muito show. o Jorge está dizendo que as tuas fotos de drone são sensacionais. Que é tua foto do labirinto de Atapuerca, no livro dele. Eu vou abrir aqui o Ah, Facebook, é porque eu fechei para não aquela foto tirar. do labirinto é tua, Antônio. É Ah, minha. gosto. O Jorge, cara, o Jorge é um parceiro, cara. Assim, eu lembro que ele postou uma frase no Facebook e eu guardei essa frase, cara. E aí depois eu lembro que eu mexi com ele. Ele falou assim: essa frase é minha mesmo, cara. Eu não estava lembrando dela. E foi até pro livro dele. E era dele. Eu guardei essa frase porque eu falei, cara, A galera está perguntando como fantástico. compra o livro. Pode ser tem um endereço, tem no meu site Caminhos Peregrinos, Tá. tem os livros, também tem no meu site caminhosperegrinos.com.br, tem também antoniojressencial.com.br ou @AntônioJREssencial também no Instagram, pode mandar um direct que eu indico as páginas, tudo, e para as pessoas saberem mais um pouco de cada livro. Essa é a capa do livro, é aquela foto que eu até agora não voltou à minha cabeça onde ela foi tirada. Quer ver? O Cáceres vai saber. Lembrar, achar aqui. Muito show. Aqui, ó. Quando um peregrino vai pela primeira vez para o caminho de Santiago, tem como desafio uma quantidade de quilômetros que nunca viu pela frente e se prepara para enfrentá-los. Depois de terminada a jornada, volta para sua casa e mentalmente sabe que um dia voltará. Isso chega a ser um pensamento diário. No seu dia a dia, o peregrino começa a enfrentar desafios no seu trabalho, na sua vida, e percebe que ainda há caminhos aqui que percorrer, e não são nada fáceis, muito menos prazerosos. Encarar os desafios do nosso cotidiano e, acima de tudo, superá-los, nos dá uma certeza. Um novo caminho já está começando e a cada amanhecer, a distância diminui até o dia que os seus pés
estarão em Saint-Jean-Pied-de-Port. Essa frase do Jorge Cáceres, e que eu guardei para depois colocar aqui. Eu lembro que eu pedi a permissão para ele. Ele me lembrou aqui, ó, ele me lembrou que eu tinha escrito isso. Ele mesmo não lembrava, mas é uma frase que mexeu muito comigo. Muito, muito, muito. Eu guardei ela. Eu falei, essa frase tem que ir para o livro, e eu pedi a permissão dele para poder utilizar. Ai, que lindo. Esses encontros, ó, a Adri voltou, tinha saído. Voltou, Antônio. Tem mais foto aí? Deve, não sei se tem, será que tem? Eu acho que ela está voltando aqui. Chegou. Voltei no celular, não sei o que aconteceu ali, mas voltei. Mas é que a gente está tendo os nossos desafios, mas a gente está com o cara que venceu os maiores desafios aí, ó, tá, então não tem problema, nós estamos com a ação e com ele, então não tem problema, pode soltar o alarme, pode cair, não tem problema. Tem, estamos aí. 3 sagitarianos juntos, tinha que dar nisso, gente. 3 sagitarianos, sim, nós estamos galopando nessa live, gente. Os 3 são sagitários, para quem não chegou. No começo, tá uma história linda da mãe, que eu vou ter que ver depois, me emocionar, porque saltou o alarme do albergue, saí correndo, meu filho gritando, mãe, e agora a Adri caiu, então quer dizer, a gente está... Estamos contigo, Antônio. Vamos lá, vamos. Tem mais fotos? Eu acho não. Que não. Agora não. Tá. E a Nath está com o roteiro agora. Não, agora não. O roteiro. Ultimamente, a Tatu tem ficado assim, eu tenho ficado com o roteiro e ela tá saindo do protocolo. Antônio, me diz uma coisa, a gente tem uma pergunta. Primeiro, assim, quais são os novos projetos? Então, nos conta. Eu estou muito... Acho que eu entendi até os novos projetos. Depois... O que tem de novos projetos? Nos conta, a gente quer saber. A gente sabe que tu vai fazer esse caminho aí, o caminho novo até Santiago, é uma coisa bacana, mas algumas coisas dos teus sonhos, das tuas peripécias, nos conta. Então, a minha próxima rota agora é a Ilha de Shikoku, né, que é a rota dos 88 templos budistas. Serão 1.400 quilômetros e tem algumas características diferentes. A gente começa num ponto que termina. Então, você não sai de um local e chega a outro. Você faz a circunferência da ilha toda, passando por 88 templos budistas, e tem mais 20 templos que são chamados Bekaku, que é como se fossem templos inferiores, assim. Não são principais, não são na escala aí considerados templos principais. Então, no total, provavelmente eu vou estar passando por 108 templos, que é inclusive um número bem importante no budismo. O Japa tem 108, tu faz 108 orações, né? Japamala, tu vai... Não, o caminho de Shikoku deve ser muito legal. Tem muita gente que está fazendo. Essa percepção cíclica, né? Essa percepção cíclica é muito oriental, né? É tu ir e voltar, né? Ao mesmo ponto. É super bonita, na realidade, né? Ela é muito simbólica, né? É um caminho que eu tenho vontade de fazer. Tenho vontade de fazer. Vamos ver, né, se a pandemia vai permitir, né? Como que a gente agora está no processo de vacinação e tal. A minha ideia é ir em maio, mas provavelmente se eu não conseguir em maio, vamos ver se no segundo semestre eu consigo executar. Mas será que está aberto em maio? Será que vai estar aberto lá? Então, eu tenho uma reunião, inclusive, em São Paulo amanhã, para conversar com uma pessoa que conhece bastante, e ele vai, assim, eu acho que a certeza ninguém tem, mas ele vai poder me orientar melhor, assim, olha, não, maio está bem difícil. Já começa a pensar em uma outra data. Ou então não, acredito que nesse fluxo vai dar... Então, quer dizer, eu estou aguardando ainda essa conversa de amanhã para saber. Mas estou na expectativa. Acho que em 2021 eu faço esse caminho de Shikoku. E aí sai um livro de cada caminho? Vai sair. O próximo agora é esse de Shikoku. É o terceiro. Que aí fecha os 5 livros que tu falou. Não. Ainda vai faltar a Marcha do Sal, na Índia. Não, sim, mas sendo de cada caminho, o projeto todo é 5. São 5. Show. Por que 5?
porque é um número mágico, não é mágico, é um número de mudança. Não tem, não tem história nenhuma. Eu pensei em 3 inicialmente, falei, não, vou fazer 5. Aí passei para 5. Eu adoro o número 5, por isso eu estou te perguntando. Eu acho um número de mudança, eu acho ele um número... Eu gosto do movimento do 5, sabe? Do número. Entendi. Eu gosto desse movimento, né? Que é parecido com o S, assim, ele tem um movimento. Enfim, mais um detalhe, né? Eu gosto do número 11. 11 também. 11 mágico, né? Gosto muito. Antônia, me diz agora, para terminar, pô, a gente não quer terminar, né? Tá tão bom, mas a gente tem que terminar, que ele tem que amanhã às 13h30 ele tem reunião e é importante, por favor. E olha só, a Tatu tá super feliz, a Adriana Reis com o seu gin, mas são 20 para meia-noite, eu sempre digo aqui. Vocês para mim aqui tá cedo, pra galera também, né? Verdade. Ficar registrado que a Cinderela daqui a pouco vai virar abóbora aqui, né? Já você nos diz uma frase que te emociona e um momento que te conecta. Para terminar, assim... Nossa, frase... Eu gosto de uma frase que eu gosto de várias frases, eu até uso muito, e no meu livro tem uma sanfoninha de fotos minhas que no verso tem frases minhas, né? Eu vou pegar uma que tem no meu livro, que é que as pontes são para ligar os seus sonhos à realidade. Então, atravessar as pontes que ligam os seus sonhos à realidade. Deixa eu ver se é isso mesmo, porque a frase é minha, mas a gente até esquece. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Mas ela é forte, hein? Então tu tem que levar o teu livro para o Arthur, lá de Portugal, que é super amigo do Jorge também, que a gente entrevistou um amigão nosso, que ele fala, ele ama as pontes, Antônio. E essa frase, legal. ela é icônica. Atravesse a ponte que liga os seus sonhos à realidade. Que lindo. É o movimento, é a ação da virtude de hoje. Que lindo. Muito show, muito show. Que lindo, gratidão no coração. Mais gratidão é impossível, né? Gratidão de terminar o ano contigo demais. no teu programa maravilhoso, que me fez chorar de emoção, que me encheu o coração de amor, de amizade, de carinho. E agora tu tá com a gente. Eu que agradeço, para mim está sendo torcendo por ti, torcendo toda aí. hora o peito enche aqui de alegria, assim, que me dá vontade de explodir. Relembrar é muito bom. Torcendo aí por ti. Bom, somos tuas fãs. É verdade. Para dar tudo certo. Pega a família e vem para cá depois para comemorar, depois que fizer Chicoco, depois vamos vir com a família. Esse ofício dela aí. Natália nesse laguinho. A ideia de fazer com as crianças aqui ano que vem, porque a Marcha do Sal são só 400 quilômetros. Então vai ser um caminho mais curto. Aí eu consigo remanejar isso melhor, entendeu? Fazer um caminho português, talvez. Vou estudar essa ideia melhor. Mas tu volta, né? Nós já combinamos que tu tem que voltar para trazer os nomes. Tu vai falar de Santiago, já vai falar de Chicoco, já vamos falar. Já. Vai lançar o documentário. Esse ano eu já estou oficial, né? Eu faço a gente fazer os ofícios que vão ficar no Selaguia, ofícios que voltam, já tô cobrando. Ação! Ação. Querido, gratidão mesmo. Muito obrigada. Nossa. Obrigado, Dri. É uma pessoa especial, um peregrino especial, um amigo querido da gente. Gratidão. E já sabe, né? Depois que fizer o caminho de São Tiago aí, tu volta para contar todo ele pra gente. Com certeza. Deixa eu só alinhar com o pessoal aqui. E eu fazendo ele, eu voltando, a gente vai ter mais assunto para mostrar o que é de legal, o que ainda precisa melhorar, porque todo caminho novo ainda vai requerer ainda muito ajuste, né? Mas, já vou deixar um convite no ar aqui, porque assim que passar a pandemia, volta a gente aqui. Eu sou presidente da associação aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a gente faz um trabalho sempre em volta do caminho, mantendo toda essa energia do caminho. E já pode te antecipar, no que terminar essa função de pandemia, tu vem dar uma palestra em Porto Alegre pra gente. Que máximo. Não, eu dei muito, sabe? Porque achei muito show, fantástico. Nossa. O Cáceres já veio, também foi muito legal. E é legal fazer essa integração entre peregrinos e tudo isso é muito válido, né? A gente tem que misturar, o Brasil é grande
e a gente tem que misturar bastante. Nossa, Vai ser um obrigado. prazer. Muito obrigado. E ver... Gratidão. Ai, gratidão total, mas e Antônio, e ver todos os projetos que nasceram e tu contassem para a gente todos os desafios, é como dar um incentivo, que não é tudo, né? Não é tudo flores, mas daí a gente está organizando o jardim, tá fazendo florescer, tá germinando, e às vezes não é fácil mesmo, tem que tirar lama. Tem que tirar lama e ir. É verdade. Às vezes chove demais, às vezes chove de menos, às vezes seca, às vezes muitas coisas acontecem durante o caminho, né? Queridos, ó, Vamos ver. gratidão, gratidão no coração. Antônio, um beijo grande. Dri, Boa viagem amanhã. boa viagem, boa sorte amanhã. Gratidão. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então tá bom. É porque eu tirei o fone que acabou a bateria. Não, Então tá tá ouvindo bom. sim. Ai, gratidão, gratidão, querido. Bom caminho. Muito Bom obrigado, fiquei caminho. muito feliz com o convite. Espero que vocês tenham gostado. Querido. A Nath que encerra. Ai, peraí que eu vou encerrar. Oba, oba, oba. Ai, não queremos sair, viu? Bom caminho. Aí aqui, né?